Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Desmitify. No vídeo de hoje falaremos sobre os 3 dias de escuridão. O que é? E o que diz a Bíblia e algumas personalidades católicas sobre esse assunto. Os 3 dias de escuridão, também conhecido como 3 dias de trevas, fazem parte de uma profecia católica cristã e que a Igreja diz ser parte da mitologia católica. Mas afinal, de que se tratam esses 3 dias de escuridão? Considerado por muitos católicos como algo de profundo significado religioso, os 3 dias de escuridão seriam um período onde o mundo enfrentaria 3 dias de completa escuridão, quando nenhum equipamento eletrônico iria funcionar e os crédulos cristãos deveriam permanecer em suas casas, fechados e rezando de joelhos à luz de uma vela benta, a única fonte de luz que, supostamente, estaria funcionando. Mas de onde vem essa profecia? Não se sabe ao certo de onde teria surgido a primeira menção aos 3 dias de escuridão. No entanto, a Bíblia talvez guarde algumas passagens sobre o que seria e de que forma ocorreriam esses 3 dias de escuridão. Vamos ver algumas dessas menções. Isaías capítulo 26, versículo 20. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Isaías capítulo 5, versículo 30. Naquele dia, rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. E, se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Joel capítulo 2, versículo 2. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. Mateus capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Amós capítulo 5, versículo 20. O dia do Senhor será assim, de trevas, e não de luz. Uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Isaías capítulo 8, versículo 22. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vos este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi, quando ele abriu o 6º selo. Então, aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não temos como ter certeza absoluta de que esses versículos bíblicos estão relacionados com os 3 dias de escuridão. Mas algumas personalidades católicas ao longo dos anos vieram advertir sobre os 3 dias de escuridão. Antes de falarmos sobre essas personalidades, vamos a um outro versículo bíblico. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vejamos agora o que disseram essas personalidades sobre os 3 dias de escuridão. Santa Ana Maria Taigi. Santa Ana Maria Taigi nasceu em 29 de maio de 1769, tendo falecido em 9 de junho de 1837. Foi uma mãe de família italiana, visionária, mística e profetisa. Foi beatificada pelo Papa Bento XV em 1920. Santa Ana Maria Taigi teria dito sobre os 3 dias de escuridão:
virá sobre toda a terra uma escuridão intensa que durará 3 dias e 3 noites. Nada poderá ser visto e o ar estará carregado de pestilência que irá atacar principalmente, mas não apenas, os inimigos da religião. Será impossível usar qualquer iluminação feita pelo homem durante esta escuridão, exceto velas abençoadas. Aquele que por curiosidade abrir uma janela para olhar para fora ou sair de sua casa, cairá morto no local. Durante estes 3 dias, as pessoas devem permanecer em suas casas, rezando o rosário e implorando a Deus por misericórdia. Todos os inimigos da igreja, sejam conhecidos ou desconhecidos, perecerão sobre toda a terra durante aquela escuridão universal, com exceção de alguns poucos que Deus converterá em breve. O ar será infectado por demônios que aparecerão sob todos os tipos de formas horríveis. São Gaspar del Búfalo. São Gaspar del Búfalo nasceu em 6 de janeiro de 1786 e faleceu em 28 de dezembro de 1837. Foi um padre católico romano e fundador dos missionários do Preciosíssimo Sangue. Canonizado em 1954, é liturgicamente comemorado em 21 de outubro. Sua citação sobre os 3 dias de escuridão é a seguinte: a morte dos impenitentes perseguidores da Igreja ocorrerá durante os 3 dias de trevas, mas aqueles que veneram o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo serão poupados desta catástrofe. Quem sobreviver aos 3 dias de trevas e pranto, ver-se-ia com o único sobrevivente na terra, pois em verdade, o mundo estará coberto de cadáveres. O mundo não tem visto nada semelhante desde os dias do dilúvio. Santa Maria de Jesus Crucificado. Também conhecida como Marion Bauardin, nasceu em 5 de janeiro de 1846 e faleceu em 26 de agosto de 1878. Era uma freira carmelita descalça da Igreja Católica Grega Melquita. Era conhecida por seus serviços aos pobres. Além disso, se tornou uma mística cristã que sofreu os estigmas e foi canonizada pela Igreja Católica. Sua citação sobre os 3 dias de escuridão é: durante os 3 dias de trevas as pessoas entregues aos seus caminhos depravados morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 1/4 da humanidade. Santa Beata Helena Aiello. Santa Beata Helena Aiello nasceu em 10 de abril de 1895 e faleceu em 19 de junho de 1961. Foi uma freira católica romana italiana e fundadora das Irmãs Mínimas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre os 3 dias de escuridão teria dito: uma tempestade de fogo cairá sobre a terra. Este castigo terrível que nunca se viu na história da humanidade durará 70 horas. Santa Marie Jolie Jarine. Santa Marie Jolie Jarine nasceu em 12 de fevereiro de 1850 e faleceu em 4 de março de 1941. Era uma mística e sofreu de estigmas. A menção de Jarine sobre os 3 dias de escuridão foi: a terra será coberta pela escuridão e o inferno será libertado na terra. Durante 3 dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e as trevas desses terríveis dias de castigo sem morrer no ato. O céu estará ardendo, a terra tremerá como no juízo e o terror será enorme. Durante esta escuridão, os demônios e os ímpios tomarão formas horríveis. A terra será sacudida desde seus alicerces e o mar há de lançar as suas ondas furiosas sobre os continentes. A terra se converterá em um grande cemitério e os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. Santo Padre Pio de Pietrelcina. Santo Padre Pio de Pietrelcina nasceu em 25 de maio de 1887 e faleceu em 23 de setembro de 1968. Foi um frade sacerdote católico italiano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, elevado a santo pela Igreja Católica como São Pio de Pietrelcina.
Foi, ainda em vida, alvo de uma veneração popular de grandes proporções, principalmente em razão de muitos carismas e dons espirituais que lhe são atribuídos. O dom da bilocação, o dom da levitação, das curas milagrosas, dos perfumes que exalava, entre outros. Durante sua vida, o Santo Padre Pio nos alertou diversas vezes sobre os 3 dias de escuridão. Nessa menção, ele diz como deveríamos agir durante esses dias. Mantenha suas janelas bem cobertas. Não olhe para fora. Acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário. Leia livros espirituais. Faça atos de comunhão espiritual. Também atos de amor que são tão agradáveis para nós. Reze com os braços estendidos ou prostre-se no chão para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa. Guarde alimentos antecipadamente suficientes. Os poderes da natureza serão movidos e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem, estou no meio de vocês. Santa Faustina Kowalska, conhecida simplesmente por Santa Faustina, nasceu em 25 de agosto de 1905 e faleceu em 5 de outubro de 1938. Foi uma freira e mística. Escreveu diversos diários onde relatou suas experiências de contatos divinos, especialmente com Jesus Cristo. É venerada como santa pela Igreja Católica. Foi apelidada por Jesus como a apóstola e secretária da Divina Misericórdia. É considerada pelos teólogos da Igreja como fazendo parte de um grupo dos mais notáveis místicos do cristianismo. Sua missão foi preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. Em seu diário de número 83, ela relatou a seguinte mensagem dita pelo próprio Jesus Cristo: antes de vir como juiz, venho como Rei da Misericórdia. E antes que chegue o dia da justiça, no céu será dado aos homens este sinal: apagar-se-á toda a luz no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador sairão grandes luzes, que, por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá pouco antes do último dia. Frei Davi Lopes. Frei Davi Lopes é um monge franciscano que viveu nos Estados Unidos. Lá ele administrava um monastério. Nos anos 80 recebeu uma mensagem de Nossa Senhora durante uma viagem de peregrinação a Medjugorje. Sobre os 3 dias de escuridão, Frei Davi Lopes disse: durante esses 3 dias de escuridão não ficará no inferno nenhum demônio. Todos estarão na terra. Esses 3 dias serão tão escuros que nem sequer poderão ver as mãos diante do rosto. Naqueles dias quem não estiver em estado de graça, morrerá de terror por causa dos terríveis demônios que verão. Mas não tenha medo. Todos que vivem na mensagem da Virgem Santíssima e seguem uma vida de oração serão alertados por uma voz interior, uma semana antes que esses 3 dias ocorram. E esses foram os versículos bíblicos e os relatos de algumas personalidades católicas sobre os 3 dias de escuridão. Por fim, um último versículo bíblico. Tessalonicenses capítulo 5 versículos 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E lembrem-se, todo castigo divino é condicionado ao tipo de vida que levamos na terra. Gostaram do vídeo, pessoal? Não deixem de se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.